Bom dia. Não sei se todo mundo sabe, mas eu não fui convidado para dar essa... Não, calma. Não fui convidado especificamente para isso. Porque eu vim para o casamento, e aí toda a situação meu pai me chamou para falar. Eu já estava lendo alguns livros sobre o assunto de hoje vai ser sobre culto, né? Eu recentemente li 2 livros que foi mais ou menos no que eu baseei esse estudo. Um livro sobre a teologia bíblica no livro de Levítico, ele contando como é o culto na época, né? No tabernáculo, etc. E um outro que inclusive o Lucas pregou aqui, que foi no Salmo 87, um sermão de um puritano no Salmo 87, mostrando porque o culto público ele é preferível ao culto privado. Então, como eu já tinha lido isso recentemente, eu falei, tá fresquinho na cabeça, vou trazer esse assunto. Por favor, abram aí em João capítulo 4. A gente vai ler dos versículos 5 até o 24. Esse não vai ser o texto base especificamente, não vou fazer um sermão nele, nem um estudo baseado nele, mas é bom sempre pegar um texto, né, específico para tratar do assunto. Vamos lá. João 4, 5 a 24. O que interessa mesmo seria mais do versículo 19 ao 24, mas para dar o contexto eu vou começar do versículo 5. Diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Esse texto geralmente é muito usado, né, para falar sobre culto, principalmente a questão da transição do culto do Antigo Testamento para o culto para o Novo Testamento. Então o que a gente vai fazer aqui basicamente é olhar o culto no Antigo Testamento, como ele era, a sua natureza e a sua importância, e o culto no Novo Testamento e como eles se comunicam, se tem alguns princípios que permanecem ou se não tem princípios que permanecem. Eu vou pedir só a paciência dos irmãos, porque caso fale muito pouco, né, não sei como é que eu programei aqui. Eu programei tem 9 páginas, mas talvez eu fale pouco, não sei. Então, se os irmãos tiverem paciência aí, se atentarem aos textos, vocês vão poder tirar proveito. Eu lembro do pastor Mark Jones, ele falando sobre o primeiro dia que ele foi pregar, né? Ele se preparou, fez um esboço grande, etc. E aí quando ele foi pregar, ele chegou e em 15 minutos ele terminou, não sabia mais o que fazer. Ele falou: caramba, o que eu faço agora? E aí ficou por isso mesmo, mas ele foi aprendendo ao longo do tempo. Então, se isso acontecer, os irmãos tenham paciência e a gente vai caminhando por aí. Bem, para começar a falar sobre culto, a gente precisa voltar ao princípio, né? No caso, o princípio de tudo é Gênesis capítulo 1, onde Deus cria todas as coisas. É o livro dos princípios. Deus cria
o homem, faz a criação como um todo e estabelece também o culto e vários outros princípios. Pergunta do nosso catecismo, breve catecismo, qual é o fim principal do homem, já dá uma dica de qual o propósito de Deus ao criar o homem e fazer a criação. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E creio que essa resposta é uma resposta um pouco geral, né? Como a gente vê Paulo falando que a gente pode glorificar a Deus de qualquer forma, comendo e bebendo, fazendo qualquer coisa, nós podemos glorificar a Deus. Mas, abrindo o texto de Gênesis e vendo assim, não só a instituição do mundo e tudo, mas o que se segue no Pentateuco, que é o culto, a gente pode entender também que o fim principal do homem é adorar a Deus e habitar com Ele. Em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus vai fazendo o mundo e criando as coisas, Ele começa, sempre fazendo a habitação. Isso é uma coisa que o Michael Morales, que é o autor do livro que eu li, ele coloca bem. Primeiro ele faz a habitação e depois ele faz os habitantes, Então, todos os dias da criação, do dia 1 ao dia 6, tem um paralelo. Então, ele fala no começo que a terra estava sem forma e vazia. Então, no primeiro momento, ele dá forma e no segundo momento, ele habita. Então, no dia 1, a gente tem a luz, Deus criando a luz, separando a luz das trevas. No quarto dia, ele faz os luminares, o sol e as estrelas. No segundo dia, ele faz os céus e as águas, o firmamento. No dia 5, ele faz os peixes e as aves para habitar. No dia 3, a terra e a vegetação. No dia 6, os animais e o homem. Então ele faz primeiro a habitação, depois os habitantes. E todos os dias, do 1 ao 6, eles têm um paralelo. Então, aqui, esse aqui se comunica com esse aqui se comunica com esse. O dia 7 é o dia de descanso, é um dia que não tem um paralelo, o dia ímpar. Isso já indica alguma coisa, indica que provavelmente esse é um dia especial, que não vai ter alguma coisa comparável a ele. No caso, o que ele faz no livro é comparar todos os 6 dias ao 7º dia, como se Deus estivesse fazendo a criação do sábado. E alguns teólogos falam isso, que o dia 7 é a criação do sábado. Não só isso, mas eu separei aqui no slide, não dá para ver tão bem daí. Mas o que a gente vê quando Deus cria o mundo? O que dá a entender, primeiramente, é que Deus cria o mundo como um lugar onde Ele vai habitar com o homem. E na descrição da criação, eu botei daquele lado, ela se parece muito com a descrição da criação do tabernáculo, que posteriormente, depois que o povo é resgatado do Egito, Deus faz o tabernáculo onde o povo iria adorar. E aí a gente tem esses dois paralelos. Então, em Provérbios 3, 19 a 20, fala assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. E aí, semelhantemente, em Êxodo 31, quando vai falar sobre a criação do tabernáculo, quando Deus cria o tabernáculo, fala: e enchi o Espírito de Deus de habilidade, e o enchi, falando de Bezalel, que fez algumas coisas na criação do tabernáculo, e o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo artifício. Embaixo ele fala, na criação, Gênesis 2:1, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E aí na criação do tabernáculo, em Êxodo 39, 22, falando: assim concluiu toda a obra do tabernáculo. Gênesis 2:2, falando: havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, o abençoou. Assim também Moisés, em Êxodo 39, viu, pois, Moisés a obra que fizera e abençoou. Então, quando a gente vê já a estrutura da criação e a estrutura do tabernáculo, eles têm essa conexão. O que não seria em si uma dica forte de que a criação foi instituída para isso, porque toda obra que você faz, você começa, você tem alguém que tem habilidade, você tem alguém que tem o Espírito de Deus que vai fazer, e no final você fala que é bom ou não, e no nosso caso você santifica ou não. Então só isso não necessariamente diria alguma coisa a respeito. A gente tem também a criação do homem. E quando a gente fala da criação do homem, a gente fala de Adão. E a gente sabe muito bem que Paulo, quando vai falar sobre Adão, falar sobre Jesus, ele compara Jesus a Adão como o nosso sumo sacerdote. Então, os 3 ofícios de Cristo que a gente tem, profeta, sacerdote e rei, foram criados na pessoa de Adão também, como profeta, sacerdote e rei. A questão do profeta, ele
falaria da boca de Deus, da parte de Deus, para sua esposa e posteriormente para os seus filhos que viessem. Rei, ele foi designado para cuidar do jardim e guardar e cultivar, né? E como sacerdote, interessante que ele traz aqui, quando fala que Deus mandou Adão cultivar e guardar, a palavra que ele usa aqui é a mesma palavra que é usada para os levitas, por exemplo, em Números 3:7, quando ele fala assim: terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel em ministrar no tabernáculo. Então a ideia que tem em Levítico dos levitas que trabalhavam no serviço cultico é a mesma ideia que ele dá para Adão quando ele fala que ele deveria cultivar e guardar, dando a ideia que ele também era um sacerdote nesse sentido. Ele oficiava diante de Deus no jardim. No dia 4 também, que a gente vê em Gênesis capítulo 1, versículo 14, ele fala assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais, estações, para dias e anos. Essa palavra que ele usa aqui, estações, é a palavra geralmente que a gente entende como dias determinados e separados para alguma coisa, como a gente tem estação, né, verão, inverno, um tempo determinado. Mas essa palavra no hebraico é muito interessante, ela é usada em todo o Pentateuco para falar sobre as festas fixas. Em Levítico 23:4, ele fala assim: são estas as festas fixas, seria a palavra estações traduzida, né, do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, dando a ideia de que Deus fez no quarto dia a luz, as estrelas, a lua, o sol, não só para marcar um calendário específico, porque isso é importante para a gente marcar um calendário, mas para a gente marcar um calendário cultico, onde a gente pudesse fazer essas festas de adoração ao Senhor. Mais adiante também a gente pode ver que o Éden ele é comparado a um monte. Abram aí em Ezequiel capítulo 28, versículo 13 e 14. Ezequiel 28, 13 e 14. Aqui ele está falando sobre uma profecia contra o rei de Tiro. Então, ele vai falando o que lhe aconteceria, e nesse versículo 13 e 14, ele faz uma comparação. Ele fala assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no santo monte de Deus, no brilho das pedras andavas. Então aqui ele está falando que ele está fazendo essa comparação com o rei de Tiro, né, falando que essa era a condição do rei de Tiro, comparando aqui ao Éden, e aí ele fala que o Éden era o jardim de Deus, era o monte santo de Deus, dando a ideia que não só era um jardim, mas era o jardim, e no jardim tinha alguma coisa como se fosse um monte onde Deus habitava. E é isso que a gente vê em Gênesis quando fala que quando Adão peca, e aí a Bíblia fala que Deus andava na viração do dia por lá, dando a ideia de que em algum momento do dia tinha um local específico, um momento específico em que Deus falava com Adão e se mostrava a Adão. Isso era uma dúvida que eu sempre tinha. Eu ficava pensando assim: beleza, Deus criou o mundo e tinha tudo isso que a gente tem no mundo hoje, né, um mundo vasto, mas tinha só o jardim e o homem ficava só no jardim e Deus falava só no jardim, mas por que ele não falava em outros lugares, né? Então eu ficava pensando assim: Deus é espírito, ok, Deus tem toda a habitação de Deus é todo o universo, mas naquele momento no jardim ele falava especificamente a Adão, e por lá ele passava pela viração do dia. Ele não passava pela viração do dia, sei lá, em Marte ou em outro local do universo, ele passava no jardim, dando essa ideia de que o jardim, como um monte de Deus, era um lugar específico onde Deus habitava e se encontrava com o homem, né? Então a gente tem essa imagem de que o Éden foi feito como se fosse um tabernáculo para que Deus habitasse no meio do povo, no meio do homem, e o homem adorasse a Deus. Daí a gente já pode fazer uma aplicação, que eu acho que é um dos princípios do culto,
que permanecem no dia de hoje. Muitas coisas caíram, obviamente, né? Sacrifícios, etc. Mas a questão da presença de Deus no culto é uma coisa que a gente tem hoje. Da mesma forma como só no jardim Deus se apresentava ao homem, hoje Deus, de uma forma especial, ele se apresenta no culto público mais do que em outros lugares. E isso, de fato, se a gente voltar às perguntas do Breve Catecismo, pelo menos as 3, a gente vai ver isso, que a pergunta 1 é: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, essa ideia de que o homem foi criado para adorar a Deus. Pergunta 2, qual regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira? Aí fala palavras de Deus que se encontram no Antigo e Velho Testamento. Ou seja, que Deus não pode ser adorado e glorificado de qualquer forma. Ele tem que ser glorificado e adorado da forma como ele instituiu. E a pergunta 3, qual o dever que Deus, que as Escrituras principalmente nos ensinam, que é o que nós devemos querer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. No caso, olhando mais especificamente aqui, o dever da adoração. E aí a gente tem o capítulo 3 de Éden, que é o capítulo 3 de Gênesis, que é a queda. Quando o homem ele polui o santuário de Deus. A gente tem a poluição do santuário de Deus a partir do pecado do homem, que faz que pela sua esposa Eva e ele pela sua própria concupiscência também cai em pecado. Então aí a gente tem um problema, né? O que Deus tinha criado para ser perfeito, para ser a sua habitação, agora foi poluído com o pecado. Logo, alguma coisa precisava acontecer, porque o homem não mais poderia ficar no jardim na presença de Deus, sendo ele pecador. E o que ele faz? Ele o afasta da presença de Deus e coloca querubins armados. Inclusive eu estava falando com um amigo sobre isso hoje, ele falando sobre a questão de armas, né? Fugindo um pouquinho aqui. Ele falando que geralmente você usa armas para proteger alguma coisa. No caso, Deus usou anjo com espadas flamejantes para proteger o que era bom, a árvore da vida que estava no jardim. Ele não simplesmente botou um aviso, ou botou um anjo lá de mãos vazias. Ele botou um anjo com arma, com uma espada de fogo. E aí isso me faz lembrar de Levítico capítulo 10. Não sei se vocês lembram de Levítico capítulo 10, que fala de Nadab e Abiú. Depois que o povo sai do Egito, Deus constitui o culto no tabernáculo, né, na tenda da congregação, e Nadab e Abiú, filhos de Arão, vão levar incenso ao santuário de Deus. E eles levam um fogo que é estranho. Fala que em Levítico capítulo 10... que eles levaram um fogo estranho, algo que Deus não havia ordenado. Deixa eu ver o que ele fala aqui. E trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. E aí, o mesmo problema que a gente viu no Éden, a gente vê aqui em Levítico. Eles profanam o tabernáculo do Senhor, eles pecam dentro do santuário de Deus, e o que acontece? A semelhança de Adão, eles morrem, porque Deus não pode habitar no mesmo lugar onde habita o pecado. Isso a gente vê em Isaías capítulo 1, ele fala sobre isso, né? Que Deus não aceita o culto solene atrelado à iniquidade. Aí a gente tem essa noção de que Deus e pecado eles não se comunicam. Então, o que acontece é isso, a queda do homem, e a partir de agora o homem não poderia mais se chegar a Deus sem que houvesse sangue, sem que houvesse sacrifício. E aí uma coisa interessante que Gênesis traz para a gente é a geografia. Se vocês abrirem aí em Gênesis 3:24, olha o que ele diz. Gênesis 3:24. Fala assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então ele fala que a partir do momento em que o homem peca, ele é colocado ao oriente, né, ao leste do Éden. A gente vê isso também, está bem próximo. Gênesis capítulo 4, versículo 16. Fala assim de Caim e Abel, né? São os filhos de Adão e Eva, eles traziam sacrifícios na presença de Deus, que dá a entender também que a semelhança do tabernáculo, que o povo trazia suas ofertas na porta da tenda, o que parece aqui é que Caim e Abel, quando traziam suas ofertas, traziam a porta do jardim do Éden, que era onde Deus habitava. É assim, uma teoria de interpretação que ele traz no livro, que é interessante. Aí ele fala assim, 4:16:
Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do jardim. Então, mostrando que, a partir do pecado do homem e da sua obstinação, no caso de Caim, ele vai para longe do Éden, para longe de onde estava a habitação de Deus, para o oriente. A gente vê isso também em Gênesis 11, versículo 2, falando da Torre de Babel, dos homens ímpios que estavam tentando fazer o seu nome grande e colocar-se iguais a Deus. Não só fazendo o seu nome grande, mas fazendo uma torre que chegasse até os céus, dando a ideia de um monte igualmente a Deus. 11:2 fala assim: sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com a planície da terra de Sinar e habitaram ali. Então, sempre esse movimento, depois do Éden, o homem indo mais e mais para longe da presença de Deus. E para concluir essa parte, Gênesis 13:11 também fala sobre isso, falando sobre Ló e Abraão. Eles viviam juntos, começaram a se enriquecer e precisou que eles se separassem. E aí fala assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro e habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Então, mostrando que a gente já sabe o final da história, né? Como que isso foi uma perdição para a família de Ló. Então, agora a pergunta que fica seria: quem pode habitar, né, no santo lugar de Deus? Quem vai estar na presença de Deus? Isso é o drama que a gente entende de Gênesis, a partir de Gênesis 3, que vai perpassando durante os anos. E aí a gente chega em Êxodo, né? Em Êxodo, o que acontece? O povo já está lá mais para frente, né, já no Egito, e já há 400 anos e desconhecendo a palavra de Deus, desconhece as ordenanças, no caso ainda não tinha muitas, né? Mas eles são resgatados por Deus. E aí, a descrição que a gente tem, abre aí em Êxodo 8:1, a descrição que a gente tem é de Deus tomando a frente. E aí, para quem é calvinista, reformado, em oposição ao arminiano, Deus buscando o seu povo. O homem cai, o homem vai para longe de Deus, e aí Deus vai e busca o seu povo. 8:1 diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, o povo estava escravo no Egito, e o que Deus fala com relação à libertação dele é para o culto. Então ele fala: eu quero libertar vocês, mas para que vocês me cultuem. Então a gente tem essa ideia de que a redenção, a salvação, está sempre associada ao culto, ao fim principal do homem, que é adorar a Deus. No versículo 5 a gente vê isso também. Deus fala isso repetidas vezes. Disse mais o Senhor: estende a mão, teu bordão. Não é o 5 não, perdão. Deixa eu me achar aqui. É o 8, desculpa, versículo 8. Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Aqui ele é mais específico. No primeiro ele fala servir apenas, né? Servir pode ser uma coisa maior, mas aqui ele fala para oferecer sacrifícios. Então a ideia de Deus era libertar o seu povo para chamar ele novamente à presença do Senhor para que ele o adorasse. A gente vê isso também em Números 15:41. Diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí a gente vê no Novo Testamento essa verdade sendo replicada. Em João 8:34, Jesus fala: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então a gente vê que no Novo Testamento ele faz muito essa alusão, né? O Egito, como quando nós éramos descrentes, e a libertação do Egito, quando o povo passa a habitar com Deus, como a salvação. Então Deus nos libertou do cativeiro do pecado, e aqui é mostrado como a libertação do povo do Egito, mostrando esse paralelo. Em Gênesis 3:21, a gente vê como Deus faz isso, né? Um dos exemplos, como Deus já sempre fez isso desde o Éden. Deus fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, quando o homem peca, desde Gênesis, Deus que vai a eles, Deus dá as vestes, Deus sacrifica, Deus mostra o que deve ser feito, e assim ele faz também no Êxodo. E aí, essa associação, né, de salvação com culto é o que a gente vê em João 4:22, é o que Jesus fala lá no texto que a gente leu. João 4:22 diz assim: vós adorais o que não conheceis,
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso é uma afirmação muito interessante que Jesus faz. Então ele coloca aqui, o conhecimento de Deus e a salvação de Deus estão atreladas intimamente ao culto. Então nós que somos salvos, fomos salvos para adorar e servir a Deus em culto. Por isso que quando você ouvir assim, minha religião é Jesus, eu adoro Deus em casa, isso aí não está de acordo com o que a gente tem nas Escrituras e com a vontade de Deus. Vamos caminhar um pouco para frente. Então, tendo isso em vista, Deus resgata o seu povo do Egito, e aí para o propósito de adoração. Então o primeiro momento que acontece isso é o momento lá no Sinai. Deus vem ao Monte Sinai. Abraão aí em Êxodo capítulo 19. Aquilo não era a finalidade, mas eles são levados para lá em primeiro momento para adorar. E aí olha que interessante, o versículo 10 fala assim, 19:10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Versículo 11: estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá o Senhor descerá sobre o monte Sinai. Então dando duas ideias aqui. Primeiro, a purificação do povo. O povo ia se encontrar com Deus no monte. Deus ia se fazer presente no monte. Para isso eles precisavam se purificar. Versículo 12 fala assim: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então a gente vê que nessa nova configuração do culto, em que Deus traz o homem para perto de si para o cultuar, era um pouquinho conturbado. Então a gente vê que não era qualquer um que subia no monte, não era qualquer um que nem mesmo podia tocar ao monte. E no monte a gente tinha três seções do monte, né? A primeira é o pé do monte, que ficava o povo em geral. O meio do monte, que subia Arão, Nadab e Abiú, e Moisés e 70 anciãos. E ao topo do monte, que só subia Moisés, dando essa ideia de que a glória de Deus, e quando Deus ia falar ao seu povo, isso aí era uma coisa muito séria e que não poderia ser associada com o pecado. Precisava que uma pessoa, um mediador, fizesse isso. E aí a gente vê em Êxodo 24, 1 e 2, ele fala sobre isso, sobre a questão de quem poderia entrar, né? Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Então era uma coisa bem diferente do que a gente tem hoje, né? Por causa da santidade de Deus, por causa do seu horror ao pecado, e isso precisava ser feito de maneira cuidadosa e pela forma de um mediador. E aí beleza, Moisés entra, sobe ao monte, e ele sobe ao monte principalmente porque o povo estava temeroso de Deus, porque Deus fala no monte com trovões e relâmpagos, e o povo tem medo e fala: Moisés, você vai lá, porque a gente não consegue lidar com isso. E aí você indo, você fala, você traz a nossa voz a Deus, e Deus fala com você para que você fale conosco. E essa é a ideia de um mediador, alguém que está entre Deus e os homens para fazer essa ponte. E aí o que acontece? Enquanto ele está lá recebendo a lei, recebendo todos os mandamentos de Deus, o povo faz um culto ao bezerro de ouro, que a gente encontra isso em 32, capítulo 32 de Êxodo. A gente vê que o povo viu que ele estava se demorando, e aí fala: vamos adorar a Deus da nossa própria forma. Interessante que ele fala que é um culto ao Senhor, eles querem fazer um culto a Deus fazendo um bezerro de ouro. E aí obviamente Deus não se agrada disso, e a reação dele é a mesma que ele tem no Éden, de querer matar, querer destruir o povo. E aí Moisés novamente se interpõe como mediador. No capítulo 32, versículo 32, ele fala assim: agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. E essa é a função exatamente que Cristo faz por nós. Ele, como o sumo sacerdote, ele intercede por nós à destra de Deus, e fala que para que nós não sejamos
destruídos pelo nosso pecado, e para isso ele vai morrer a nossa morte. Para isso ele pede que seu nome seja retiscado do livro. Então aí a gente tem, de certa forma, o culto estabelecido no Antigo Testamento, que tem o Sinai, e aí o povo precisa andar em direção à Terra Prometida, motivo pelo qual eles fazem o tabernáculo. Então o tabernáculo, ele era a forma como o povo se achegava diante de Deus, e Deus se fazia presente. Abre aí em Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8 fala assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então a gente vê que a partir daquele momento em que Deus resgata seu povo e coloca eles para os cultuar, ele fala que deve ser feito um santuário para que Deus, através desse santuário, apareça um homem. Então, a mesma coisa que a gente tinha no Éden, que a gente teve no Sinai, a gente tem aqui Deus habitando com o seu povo. A palavra é tabernaculando, né, com o povo, porque tabernáculo significa tenda. Então Deus faz a sua tenda no meio do povo. Eu fiz um slide aqui. Esse aqui, na verdade, é do livro que eu estava lendo. Ele faz a comparação. Em cima é o Éden e embaixo é o tabernáculo. A comparação dos dois tabernáculos, digamos assim. No Éden a gente tem os rios, né, que descem, dando a ideia de um monte que vai regando a cidade de Deus. Os querubins, a árvore da vida, e lá em cima a presença de Deus numa nuvem. E é semelhantemente aqui embaixo o tabernáculo. E aqui é a comparação com o Monte Sinai, exatamente como era no tabernáculo. Tinha o primeiro estágio, onde só o povo poderia entrar. No caso do tabernáculo, o povo ficava aqui, né? Não entrava. E aí essa parte, o lugar santo e o santo dos santos, onde somente uma pessoa entrava uma vez por ano. E aí o culto é estabelecido no Antigo Testamento. Não sei quantos já viram. As descrições que a gente tem no Êxodo são muito difíceis, né, de você ler e você pegar assim. Então joga lá no Google, tabernáculo, Antigo Testamento, que você vai achar muita coisa. Então lá tinha a bacia para lavar, tinha um altar para o sacrifício. Mais para dentro, o menorá, que eles chamam, é o candelabro. Aqui tinha os pães da proposição, o altar do incenso, e aqui dentro a arca da aliança, também com querubins, a semelhança do Éden, né? Que depois que o homem peca, ele coloca querubins para proteger, para não entrar na presença de Deus. Aí também querubins para não entrar. Então esse é o que a gente tem no tabernáculo. Deus vai habitar no meio do seu povo, é a promessa que ele faz: me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Entretanto, não é qualquer um que vai poder fazer isso, nem a qualquer momento, nem da forma que quiser, como a gente vê em Levítico 10, Nadab e Abiú. E aí, a gente só pode entrar na presença de Deus agora a partir de sacrifícios sangrentos. A gente vê isso em Levítico capítulo 1, abram aí. Levítico capítulo 1, diz assim, versículo 2 e 3 e 4, melhor dizendo, já falando de como deveriam ser os holocaustos e os sacrifícios. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, a partir de agora, para que ele seja aceito, não é mais como Éden, que era só ele viver lá, ficar com Deus, aproveitar a sua presença na viração do dia. Agora ele precisava trazer uma oferta, seja lá voluntária, pacífico, de sangue. Eram vários tipos de oferta. Eu não vou entrar aqui especificamente em todos os seus tipos. E não precisa abrir não, mas em Êxodo 25, quando Deus fala para Moisés fazer o tabernáculo, ele fala assim: ali no tabernáculo virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que te ordenar para os filhos de Israel. Então era lá, digamos assim, em culto, na presença de Deus, no santo lugar, onde Deus falava aquilo que o povo deveria ouvir. Então, através do mediador, ele recebia a palavra de Deus e repassava. Mais ou menos, né, o que a gente tem hoje no culto, com o ministro ordenado, que fala da parte de Deus no culto público ao povo. Por isso que a palavra no culto, a pregação da palavra no culto, ela é muito mais importante, muito mais
abençoada por Deus do que uma palavra como na escola dominical ou como em outras ocasiões, porque foi Deus que assim instituiu. E aí, ok, a gente tem o tabernáculo, tem todas esses sacrifícios, tem a questão da mediação, não poderia ser qualquer um, dentre todo o povo de Deus não poderia ser qualquer homem, as mulheres estavam excluídas, tinham que ser os levitas, não podia ser qualquer levita, tinha que ser da descendência de Arão, não poderia ser qualquer um da descendência de Arão, ele não poderia ter defeito algum, não poderia ser cego, coxo, desfigurado, algum machucado muito ruim. Quando ele fala desfigurado, ele dá a entender isso. Então precisava ser alguém santo para entrar na presença de Deus. E aí em Levítico 15, 31, a gente vê que ele fala assim: assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Então, o Éden aconteceu, Adão poluiu o santuário de Deus, que de certa forma remonta ao tabernáculo, e agora com o novo tabernáculo ele dá a nova ordem: não associem o meu culto à impureza, para não contaminarem o tabernáculo. E aí no livro de Levítico, eu até peguei uma estrutura que ele trata aqui do culto em si, e ele vai tratar nos primeiros capítulos, de 1 a 7, ele trata dos sacrifícios como um todo. E aqui o autor ele fala de uma estrutura de quiasmo, que é uma estrutura em X, né, que meu pai já falou aqui algumas vezes, em que uma coisa no começo está ligada a uma coisa no final, e no meio é o principal do que a mensagem do escritor quer trazer. E aí no meio da instituição dos cultos de Levítico, a gente tem o dia da expiação como o dia principal, que era o dia onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação. Então a gente tem isso, nos primeiros capítulos de Levítico a gente tem os sacrifícios, e aí nos últimos capítulos a gente tem os sacrifícios. E aí, pulando mais para perto, a gente tem as leis acerca do sacerdócio, do sacerdote, como ele deveria ser, como ele não deveria ser, dos capítulos 8 a 10, e no final também do 21 a 22. E aí mais para dentro, as leis acerca da imundícia do homem, etc. E aí no meio tem o dia da expiação, que era o dia, digamos assim, um dos mais importantes. A gente tinha outras festas, tinha a Páscoa, tinha o Pães Asmos, festa dos tabernáculos, mas o dia da expiação era o dia que acontecia uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava ao Santo dos Santos. Ok, a gente tem também, posteriormente, o templo, né? Eu não vou me deter muito. Aqui é como era na tenda da congregação. Aqui é a tenda do Senhor, e em volta o povo de Deus, mostrando essa ideia de que Deus estava habitando no meio do povo através daquela tenda. E aí o templo de Salomão, né, que posteriormente ele constrói, a ideia é a mesma, a ideia é cultuar a Deus. E aí a gente tem a estrutura praticamente igual, aqui o altar, a bacia, e aqui dentro o tabernáculo, com a diferenciação do santo lugar e do santo dos santos. Então a gente entende que a partir dessas coisas Deus estava criando um caminho para que o homem pudesse voltar à sua presença. E aí a gente vai para o Novo Testamento, né? Abra aí, vou pedir dois textos: Levítico 26, 11 e 12 e João 1, 14. Levítico 26, 11 e 12 está falando sobre a questão do tabernáculo e a promessa associada a isso. Ele fala assim: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá, porque ali estará a presença dele. Andarei entre vós, e vós sereis, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, mostrando que a promessa do tabernáculo era a mesma que a gente tinha no Éden, a mesma que vai prosseguir para o Novo Testamento. Em João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória. No caso, essa era a glória que eles viam no Antigo Testamento, fogo descendo do céu. E aqui João 1,14 fala que a encarnação é a glória de Deus. Ele fala: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E não só isso, essa palavra que ele usa aí no início do versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, é a ideia de tenda. Deus tabernaculou no nosso meio, Deus encarnou
e a partir disso ele cumpriu a promessa do tabernáculo, que ele habitaria novamente com o seu povo. E isso ele fez como mediador, assim como Moisés subia o monte para falar com Deus a favor do povo e descia do monte para falar de Deus para o povo. Jesus também, ele do céu se fez carne, desceu trazendo as boas novas do Pai para o povo, e aí com a sua morte e ressurreição ele sobe de novo ao Pai para nos dar esses benefícios. Se a gente abrir em Hebreus 9, abre aí em Hebreus 9, ele vai falar sobre isso, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, o que isso comprou para nós, quais os benefícios que isso trouxe para nós. Hebreus 9, 11 em diante, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo dos céus, ele está falando da presença de Deus nos céus, não feito por mãos, né? Quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção, dando essa ideia de que agora o sumo sacerdote, que é Jesus, a semelhança do outro, que entrava todo ano para cultuar e para trazer os seus sacrifícios a Deus, Jesus Cristo entrou no santuário verdadeiro, diante de Deus, uma vez por todas, na sua morte, na sua ressurreição. Versículo 23, ele fala assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Ele está dizendo aqui que a figura das coisas que estavam nos céus, né? Então, o tabernáculo era, de fato, uma figura do que a gente tinha nos céus, o tabernáculo de Deus, o tabernáculo divino. Então, por isso que o tabernáculo foi feito do jeito que foi feito, porque Deus, quando veio, fez a obra, essa obra dessa forma, deixando o trono, voltando ao trono de Deus, entrando no Santo dos Santos. São verdades semelhantes. 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Novamente a comparação, né, que um era figura do outro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, mostrando o ofício de sacerdote de Cristo por nós entrando no Santo dos Santos. E veja aqui de novo a comparação. Isso aqui, essa obra que a gente está vendo, a obra da morte, da ressurreição de Cristo, é a obra da redenção, é a obra da nossa salvação. Ele compara essa obra da salvação e da redenção como o culto que a gente tinha no Antigo Testamento, Deus entrando no Santo dos Santos, Deus oferecendo sacrifício, mostrando que o objetivo da salvação, a finalidade da salvação é para que nós possamos adorar a Deus. E aí em Hebreus capítulo 10, 19 e 20, ele fala como deve ser a nossa atitude agora com relação a isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, desde os tempos passados, Deus sempre, de certa forma, colocando um novo caminho para que o homem pudesse se chegar a Deus. Primeiramente no Éden, pela sua graça, ele não precisava ter criado o homem, não precisava ter feito nada, ele criou o homem, fez ele como seu adorador. E aí o homem cai, ele também não tinha nenhuma obrigação de querer a reconciliação, e ele traz a reconciliação através do culto no Antigo Testamento, os tabernáculos, o templo, sacrifícios, e agora um novo e vivo caminho, que era a sombra daquele caminho que a gente tinha anteriormente, que agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. É isso que a gente faz no culto. A gente às vezes acha que o culto é só alguma coisa que a gente faz, adorar a Deus, mas pela fé nós estamos em Cristo, como fala o apóstolo Paulo, estamos em Cristo nas regiões celestiais, adorando a Deus. É isso que a gente faz. No culto a gente entra na presença de Deus de uma maneira especial, uma maneira que ele não está em outros lugares, uma maneira que ele fala de forma especial ao seu povo. Por isso que é muito importante a gente dar dessa importância ao culto, né? E aí isso está intimamente relacionado ao dia do Senhor. Você querer estar na presença de Deus. O povo clamava para que Deus, no Antigo Testamento, se fizesse presente. Quando Moisés fala, né, em Êxodo 32 e 33, fala assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não saio daqui, não vou sair daqui. Então, é no culto que Deus se faz presente de maneira especial
E é o culto que a gente deve buscar, a pregação da palavra, os sacramentos, a oração. Isso é de extrema importância para nós hoje. Sendo assim, nós temos dessa forma o sacerdócio universal. 1 Pedro 2 fala sobre isso. 1 Pedro 2:9, ele fala: vós, porém... Vou pegar o 8. Não, é o 7, 9 mesmo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De novo ele fala que agora nós somos sacerdócio real. Isso significa dizer que todos nós somos sacerdotes agora. Deus instituiu por esse novo e vivo caminho uma nova era, uma nova aliança, em que cada um de nós é sacerdote e pode adentrar ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E uma coisa que não tinha no Antigo Testamento, que hoje a gente tem, pela graça de Deus também, é que antigamente, para você fazer parte do povo e fazer parte daquele ajuntamento que tinha na congregação em volta da presença do Senhor, você precisava ser circuncidado, você precisava ser crente, digamos assim. Hoje, é claro que também estamos adentrando ao trono da graça de Deus pela fé, mas a gente pode ter descrentes no nosso meio. Inclusive, é um meio mais eficaz do homem se chegar a Deus, é um meio mais eficaz de evangelização, onde Deus traz almas para si. E não só isso, deixa eu ver aqui, o versículo 10 fala: vós sim que antes não eras povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, dando essa ideia também de trazer o povo para dentro do povo de Deus, com esse objetivo de adorar. E aí 1 Coríntios 6:19 fala que nós somos agora templo do Espírito Santo. E aí mais uma diferença que a gente vê, que no Antigo Testamento tinha um lugar específico. Hoje nós não temos um lugar, que é a igreja, entretanto não é um lugar santificado como é o nosso, porque como o nosso culto, a semelhança de João 4, é um culto espiritual, e aí quando nós cultuamos a Deus, nós estamos sendo elevados às maiores alturas, aí sim ao verdadeiro santuário. Então hoje, cada um de nós é templo do Espírito Santo, e isso foi concretizado em Jesus Cristo. Jesus Cristo, digamos assim, é o templo maior, digamos assim, onde tem a habitação a habitação do Espírito Santo em excelência. E ele fala isso, que em 3 dias ele destruiria o templo, ele reconstruiria. Ele estava falando de si próprio, ele é o templo. Por isso, quando a gente adora, nós como igreja, e 1 Pedro 2,5 fala isso, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então nós somos o templo, e quando a congregação se junta, as pedras vivas que se juntam edificam um templo que adora ao Senhor em espírito e em verdade no templo celestial. E é isso que a gente faz, a gente entra na presença de Deus, diante de Deus no culto. E aí, falando mais pormenorizadamente do culto no Novo Testamento, ele é um culto mais simples, né? Porque em Cristo ele cumpriu todos os sacrifícios sangrentos e etc. Não temos mais necessidade de matar um cordeiro aqui, oferecer ofertas pacíficas, voluntárias, incenso. Isso não existe mais, porque em Cristo todas essas coisas passaram. Entretanto, alguns princípios continuam, como eu já falei, que a presença de Deus se faz mais vívida no culto público do que em outros lugares. A gente sabe que Deus é Espírito e Ele habita toda a criação, todo o universo, mas Ele escolheu que no culto público Ele estivesse presente de maneira especial. Não só isso, a gente tem a questão do princípio regulador do culto. Não sei quantos conhecem aqui. O princípio regulador do culto é o que a gente entende pelas Escrituras da forma como nós devemos cultuar a Deus. Então, a partir de tudo que a gente via no Antigo Testamento relacionado ao culto, que falava da forma como nós deveríamos cultuar, sempre falando que Deus dava ao homem o que deveria ser feito, e o homem apenas era passivo nisso. Ele recebia de Deus o que deveria ser feito, então ele deveria fazer. Tanto é que, quando isso não acontece, a gente tem Nadab e Abiú fazendo um culto que Deus não ordenou, pecado contra o Senhor. Então, esse é um dos princípios que permanece hoje. O nosso culto é baseado na Escritura.
o que a gente faz tem que estar sempre na Escritura, não pode fugir do que a gente tem aqui. E aí, basicamente, os nossos elementos de culto são a oração, as ações de graças e os louvores, que antigamente eram só os levitas que faziam também, né? Não só o sacerdote oficiava dentro do santo lugar ou do santo dos santos, mas os levitas também, como um todo, eles cantavam ao Senhor, só eles cantavam, como se fosse, digamos assim, um coral, né? Enfim, fica a dica aí. Não vou falar nada sobre isso não, mas assim, isso era uma sombra. Hoje, como todos nós podemos adentrar o santo dos santos pela fé, pelo sangue de Cristo, todos nós podemos cantar. E aí a gente tem os sacramentos e a pregação da palavra. Ainda falando sobre a presença de Deus, eu queria que vocês abrissem aí no Salmo 133. Salmo 133 é um salmo bem famoso, né? Que fala sobre como é bom e agradável estarem unidos os irmãos. E aí, como se tratava de um cântico de romagem, um cântico que eles cantavam para ir em direção ao templo cultuar, pressupõe-se que eles estavam falando que como é bom e agradável estarem unidos os irmãos na presença de Deus. E aí no final ele fala assim, no versículo 3, parte B: ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Semelhança do Éden, onde tinha a presença de Deus e rios fluíam de lá, né? Como diz o Salmo 46, um rio, a cidade do Senhor vem alegrar, que era o santuário das moradas de Deus. Aqui ele fala que ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então a gente pode ter a certeza de que no culto, pela pregação da palavra, Deus vai nos abençoar de maneira mais profunda, mais especial. Isso é até bom para a gente ter em mente, porque às vezes a gente eu, por exemplo, estive viajando muito nesses últimos tempos. E aí você vai muito, eu tenho que congregar, né? Então eu vou em umas igrejas presbiterianas que às vezes não são, digamos assim, um culto tão simples, né? Às vezes uma palavra não tão forte e eficaz. Mas se você entende que você está entrando lá, você está entrando diante de Deus, na presença de Deus, por mais que o pregador às vezes seja simples, ou às vezes seja, não sei, tão letrado, ou não faça uma pregação curta, lá foi onde Deus instituiu para que o Espírito falasse de forma especial aos crentes. Então é lá que você vai se alimentar, por mais que às vezes isso não seja, o pastor não seja tão inteligente, não traga a palavra com tão profundidade. Isso traz para a gente também humildade, de saber que o culto não é de homens para homens, mas o culto é de Deus, é Deus que traz a palavra e Ele que vai aplicar isso no coração. Êxodo 20, versículo 24, ele fala sobre isso também, sobre a presença de Deus. Ele diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. De fato, nós cremos que Deus abençoa de várias formas, de várias maneiras. Mas aqui Ele nos promete, no culto, nos abençoar de forma mais especial, e se fazer presente de forma mais especial. A gente vê isso no Novo Testamento também, em Efésios capítulo 4. Abre aí em Efésios capítulo 4. Pode. É interessante você estar falando aí, fez pensar no caráter escatológico do culto, né? Sim. Ou seja, o fato do culto desde Gênesis sempre apontar para uma realidade superior futura. Então, às vezes a gente olha para o nosso culto hoje como a revelação do ter sido dada completa, como o nosso culto é mais glorioso hoje do que era no passado. Na verdade, no passado era suficiente para o que era para aquele povo. Com certeza. E assim, falando de maneira humanamente, né? O nosso olhar para o passado seria mais ou menos como nós olharemos agora, porque hoje a gente acha que a gente tem a revelação, de fato a gente tem a revelação completa de Cristo, mas no grande dia do Senhor, quando de fato estaremos na presença perfeita, completa de Cristo, ali de fato a gente vai ter o gozo perfeito, a presença perfeita de Cristo. É muito interessante. Legal, inclusive eu não vou nem concluir meu estudo porque você já concluiu para mim. Enfim, Efésios 4, 12, deixa eu ver, ele fala sobre isso. 11, ele fala: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, né? Quando fala que Deus subiu aos céus, ele deu dons aos homens, constituiu um para os apóstolos, outros para profetas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então,
o ministro ordenado foi feito no culto a Deus, no dia do Senhor, para fazer o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É aqui onde essas coisas acontecem. Se a gente pegar também, eu vou pular algumas partes aqui, porque senão vai estourar o nosso tempo. Falando sobre a questão da instrução, né? Se a gente abrir em Êxodo 25, 22, ele fala, eu já li sobre isso, ele fala assim: ali virei a ti e falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar, colocando a presença de Deus como importante, mas não só onde Deus se faz presente, mas onde Deus se revela ao homem. Então, dali, naquela época no tabernáculo, dali Deus falaria ao homem e traria a sua palavra. A gente vê isso em Efésios 4, né, para aperfeiçoamento dos santos, e aí a palavra nos é dada para nosso conforto, para nosso consolo, para nossa exortação, para nossa disciplina também. E é muito interessante, quando você vai estudando isso, você vai lendo algumas partes da Escritura e você vai percebendo melhor isso. No Salmo 73, foi citado aqui na pregação, ele fala de Asaf, né? Asaf falando que vê os homens prosperando, etc. E ele se sentia conturbado com isso, achando que, de certa forma, Deus estava sendo injusto, porque ele andava nos caminhos do Senhor, e quando ele se desviava um pouquinho, Deus já o açoitava. E aí, tendo a ideia de que meu pai falou, ele tratava como filho. Mas aí ele fala ali no versículo 16, ele fala assim, 73, 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então é só quando a gente entra na presença de Deus, a palavra é pregada, e aí a gente começa a ter a nossa mente mais aberta para as coisas do Senhor, às vezes para vencer uma tentação, às vezes para ser exortado, como aqui foi Asaf, quando ele entrou no santuário de Deus, e aí ele foi edificado dessa forma. E aí, eu queria mostrar alguns textos ainda nos Salmos sobre como o salmista ele via o culto, como eles amavam o culto. A gente abre lá no Salmo 27, 4, e olha que era o culto do Antigo Testamento, o culto de sombras, que eles tinham poucas coisas, né? Era todo difícil, intermediado. 27, 4 ele fala assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Então, o que ele tinha lá já era suficiente para ele ver que o que ele queria é estar na presença de Deus sempre na sua vida. Eu ia abrir outros aqui, mas a gente tem o Salmo 84, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, e ele está falando do lugar onde Deus habita, de um lugar onde Deus se faz conhecido. E aí a gente chega, queria para concluir, falando sobre o culto a gente pode ver também que é um serviço a Deus, mas o serviço no sentido de trabalho, é uma coisa que a gente faz, é um trabalho que a gente faz. Em 6 dias a gente trabalha para nós, no 7º a gente trabalha para Deus, a gente não descansa só, simplesmente a gente descansa para trabalhar para Deus. E aí a pergunta 90 do Breve Catecismo, ela fala sobre isso: como se deve ler e ouvir a palavra para que ela se torne eficaz para a salvação? Aí, novamente, para os arminianos que falam que o homem não tem responsabilidade no calvinismo, o homem tem. Deus abençoa no culto, mas o homem tem a responsabilidade de fazer alguma coisa com que ele obtém do culto. E aí a resposta é para que... Abre aí a 90, que eu não estou com ele anotado, só anotei a pergunta. Como se deve ler e ouvir a palavra de Deus para que se torne eficaz a salvação. Então, o Breve Catecismo diz que como a gente deve ler e ouvir a palavra para que ela se torne eficaz para a salvação, ou seja, a gente tem que trabalhar. Eu acho que a gente tem que ouvir com diligência, preparação, oração, receber com amor e fé, não é isso? Pode ler aí para mim, por favor. Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvir com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em todo o nosso coração e praticá-la. Exatamente. Então, a gente não só tem que chegar no culto a Deus e aproveitar as bênçãos que Ele traz, mas a gente tem que trabalhar por isso, tanto no dia da pregação, antes da pregação, antes do culto, durante o culto e depois do culto. É isso que essa pergunta fala. A nossa preparação e o nosso
trabalho antes, durante e depois do culto. E é isso que de fato Filipenses 2:12 fala: desenvolver com temor e tremor a nossa salvação. Ele chama a gente a desenvolver a nossa salvação. Interessante nesse sermão que eu estava lendo, falando sobre o Salmo 87, ele compara esse trabalho, né, com o nosso trabalho diário e com os benefícios. No nosso trabalho diário a gente trabalha para ter um salário, no culto também a gente trabalha para que a gente tenha os benefícios do culto. E aí ele cita Provérbios 10:4, ele fala assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Então, se a gente vem para o culto e não quer trabalhar para obter o pão divino, né, só ficar, ouvir e deixa para lá, a gente vai ser como um preguiçoso, que não vai trabalhar e não vai obter os benefícios disso. Aí o Provérbio 19:15 fala: preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. Então, aqueles que vêm ao culto, não vou nem falar que dormem aqui, mas que não trabalham, né, por isso, que não prestam atenção, que não trabalham para obter os benefícios, eles caem em profundo sono e vêm a padecer de fome. Aqui entenda-se a fome espiritual. Você não vai ficar alimentado para os seus outros dias. A gente tem também Provérbios 20, versículo 4, que fala: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Então, como tem Hebreus lá 4:16, fala que a gente tem que se achegar confiadamente ao trono de graça para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando a gente precisar, como ele fala aqui no inverno, quando ele precisar, quando estiver difícil, ele precisar vencer as suas tentações, vencer os seus pecados, ele não vai ter, porque ele não vai ter trabalhado para isso. É claro que Deus trabalha isso no nosso coração, mas a gente também tem a nossa responsabilidade. A semelhança também de Marta e Maria, que a gente vê as duas, né? As duas na presença de Jesus, uma trabalhando, fazendo outras coisas, e a outra se aproveitando dele. E aí a gente tem a certeza de que se a gente buscar ao Senhor, Ele vai deixar ser achado. Ele é o nosso galardoador daqueles que o buscam. Isaías 55, 6 e 7 fala: buscai ao Senhor enquanto se deve achar, quando se pode achar, e invocai enquanto está perto. Né, Elisa? Ela sabe esse versículo. Então, se nós buscarmos, se nós viermos com culto, com humildade, Deus vai se deixar ser achado. E aí, para finalizar, Davi, vamos abrir em Apocalipse 21. Que vai falar sobre a restauração. Assim como no tabernáculo você tinha que entrar limpo, de mãos puras. O tabernáculo verdadeiro, que foi a criação, que foi poluído, agora vai precisar ser purificado. E é isso que a gente vê aqui no Novo Céu e na Nova Terra. 21, versículos de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, a habitação de Deus. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Não vai ter como poluir novamente esse santuário, porque esse santuário vai ser o mais perfeito. E aí nos versos 22 e 23 a gente vê isso de novo. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Antes, hoje a gente tem o santuário de diversas formas, separado do resto, mas aqui não, aqui vai ser toda a terra o santuário. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, a comparação aí com a criação. Santuário, tabernáculo e criação. Na criação teve sol, teve lua, teve o Monte Santo onde Deus se revelava. Aqui não, toda ela vai ser santa, não vai mais ter sol, não vai mais ter lua. Aí eu não sei se é específico ou não, literal ou não, mas vai ter a glória do Cordeiro. E é isso. Para finalizar, eu gostaria de ler Hebreus 10, 19 a 25, que fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, na sua carne,
E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, de estar presentes juntamente com Deus, na habitação de Deus, como é costume de alguns, antes façamos as admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, eu espero aí que tenha trazido reflexão para os irmãos com relação ao culto. Vocês pensem mais sobre isso, a seriedade que é, a bênção que é estar diante de Deus em culto, né? E que vocês façam as aplicações práticas para a vida de vocês, né? Questão de ficar em silêncio, aproveitar, chegar na hora, se preparar antes, fazer uma oração, às vezes um culto doméstico em casa, não sei. E aí vocês vejam o que é melhor para cada um de vocês para aproveitar. Você foi falando, eu lembrei a questão da que está muito em voga hoje em dia, a questão do desigregado, né?